Olá, 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 olá. Aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história? Bom, o tema de hoje é ditadura militar, só que dessa vez nós iremos falar sobre resistência. Em sala de aula, nós falamos sobre a ditadura militar, o início da ditadura militar, os presidentes militares, as principais ações, né, desses presidentes militares no governo entre 1964 e 1985. Agora nós iremos falar sobre movimentos de resistência contra e pelo fim da ditadura militar no Brasil, ok? Mas na frente vocês irão saber por que tem essas fotografias aqui na nossa capa inicial. Primeiro vamos falar sobre um dos principais atores de resistência contra a ditadura, que foram os movimentos estudantis, principalmente quando houve a criação de uma lei chamada Lei Suplicy de Lacerda. Então vamos lá, os estudantes organizados pelos movimentos estudantis, como a UNE e a UB, antes de abril de 64, como eu já tinha dito para vocês, foram um dos grupos que pressionou o governo de João Goulart numa tentativa da realização de reformas sociais, né? Então, desde o governo de João Goulart, já existia uma movimentação de grupos estudantis pelo direito à democracia, pelo direito de uma reforma política, né, dentro do nosso país. Quando houve o golpe de 64, ou seja, os militares começaram a governar o Brasil, os olhos dos militares que tomaram poder, que eram, vamos dizer assim, grupos extremamente vigiadores, eu não sei se existe essa palavra, eram extremamente cautelosos, né? Eles tinham o hábito de verificar os grupos, os prováveis grupos que seriam contrários ao seu governo. Ele voltou os seus olhos a esses grupos que desde o Goulart já se manifestavam, já tinham uma aceitação popular muito grande e que provavelmente se organizariam contra o sistema. Então, o que os militares começaram a fazer? Eles começaram a achar e constatar, eles começaram a constatar que esses grupos, eles eram setores que eram identificados com justamente o que foi usado para fazer a renúncia de João Goulart, que é uma simpatia com o comunismo, né? E aí eles começaram a taxar esses movimentos estudantis de movimentos de esquerda, comunistas, subversivos, desordeiros. Ou seja, eles eram, os estudantes, para os militares, eles eram baderneiros. Então, em novembro de 1964, o governo de Castelo Branco criou a lei, que eu tinha falado para vocês, que é a Lei Suplicy de Lacerda, onde os estudantes foram proibidos de desenvolver qualquer ato público político. Então, numa tentativa de frear esses grupos que para eles eram, eram inimigos do sistema, ele criou essa lei que proibia as manifestações ou atividades políticas dos movimentos estudantis. Porém, essa lei não surtiu o efeito que os militares queriam, porque os estudantes reagiram
negando-se a participar das novas entidades oficiais, né, que eram as controladas, né, pelos militares, e eles começaram a praticar justamente o contrário que a Lei Suplicy de Lacerda, criada pelos militares, exigia, ou seja, como está aí na foto, eles começaram a realizar manifestações públicas, né, passeatas, e a cada momento tornaram-se cada vez mais frequentes e com muito mais adeptos, muito mais pessoas apoiando esse movimento estudantil. Mas o que fez esse movimento ter, vamos dizer assim, uma aceitação maior foi uma outra coisa. Foi isso aqui, ó. Em 1968, o movimento estudantil crescia muito. E a repressão, é lógico, ou seja, a ação dos militares contra o movimento estudantil crescia também na mesma velocidade. No dia 28 de março de 1968, uma manifestação contra a má qualidade de ensino, liderada pela UNE, por exemplo, realizada no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro, foi violentamente reprimida pela polícia, resultando na morte do estudante Edson Luiz Lima Souza. Então, a morte desse estudante provocou uma reação imediata do movimento estudantil. No dia seguinte, o enterro do jovem estudante transformou-se em um dos maiores atos públicos contra a repressão militar. Ou seja, a morte de Edson Luiz Lima Souto, ele foi responsável pelo início de uma organização maior estudantil contra o sistema político-militar. Mais uma vez, a posição lá da lei, a imposição, é melhor dizer, da Lei Suplicy de Lacerda foi colocada abaixo no velório desse estudante, mais exatamente o Edson Luiz Lima Souto. Ainda recente a morte de Edson, ainda depois da morte de Edson, no início de junho de 1968, o movimento estudantil começou a organizar um número cada vez maior de manifestações públicas, e aí começou-se a se espalhar em todo o território. Começou no Rio de Janeiro, se espalhou em todo o território brasileiro. No dia 18, uma passeata que terminou no Palácio da Cultura resultou na prisão do estudante, do líder estudantil Jean-Marc Van der Velde. No dia seguinte, o movimento se uniu na Universidade Federal do Rio de Janeiro para organizar novos protestos e pedir a libertação de Jean e de outros alunos presos, mas o resultado foi a detenção de 300 estudantes ao final da Assembleia. Mas mesmo assim, o movimento estudantil não para. Quanto mais a repressão, as ações militares contra os movimentos de resistência, no caso aí os estudantis, maior era a revolta estudantil, maior era, vamos dizer assim, o acúmulo de pessoas no apoio a esse movimento. Bom, um momento histórico dessa repressão militar contra o movimento estudantil foi chamado de Sexta-feira Sangrenta. 3 dias depois, ou seja, 3 dias depois daquela assembleia que culminou com a prisão do líder estudantil e a prisão dos 300 estudantes no final da assembleia, 3 dias depois, uma manifestação estudantil frente à embaixada norte-americana gerou um conflito que terminou com 28 mortos, centenas de feridos, 1.000 presos e 15 viaturas da polícia incendiadas. Aquele dia ficou conhecido como Sexta-feira Sangrenta,
diante da repercussão negativa do episódio, porque foi na frente da embaixada americana, negativa do episódio, o comando militar acabou permitindo uma manifestação estudantil marcada para o dia 26 de junho, seria a passeata dos 100 mil, né? Então, o que acontece? Depois dessa sexta-feira sangrenta, temendo uma reação mundial contra o sistema militar brasileiro, só lembrando de novo os números dessa sexta-feira sangrenta: 28 mortos, centenas de feridos, 1.000 presos e 15 viaturas da polícia militar incendiadas. Então, para o então presidente do Brasil militar, aquela situação não traria benefícios estrangeiro ao Brasil. Então, o que eles fizeram? Vamos dizer assim, permitiram que fosse marcado uma manifestação que ocorreria no dia 26 de junho, que seria a chamada passeata dos 100 mil. Aqui é a fotografia da passeata dos 100 mil. Logo pela manhã, os participantes da passeata já tomavam as ruas da Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. A marcha começou às 14 horas, com cerca de 50 mil pessoas. Uma hora depois, esse número já havia dobrado, ou seja, 100 mil, que é o nome dessa passeata, tendo à frente uma enorme faixa com os dizeres: abaixo a ditadura, o povo no poder, tem lá a fotografia acima. A passeata prosseguiu durante 3 horas, encerrando em frente à Assembleia Legislativa, sem conflito com a polícia. Essa imagem que você vê logo abaixo é a polícia militar fazendo, vamos dizer assim, a observação da dita passeata dos 100 mil. Só que você, é lógico, não vai achar que não teve ação ou uma certa violência. Prova disso que existe várias fotografias da passeata dos 100 mil que tem uma posição, uma situação de violência. Essa eu escolhi porque ela é muito, vamos dizer assim, resumista do que seria o desejo naquele período. Vem um jovem com a bandeira do Brasil, mesmo com esse paredão de militares, ele resiste, ele continua no mesmo lugar, mostrando que o jovem, no caso aí, provavelmente seria um estudante, pela defesa da liberdade, pelo fim da ditadura. Essa foto é muito, muito importante, muito informativa, vamos dizer assim. Ela fala. Bom, a ditadura também foi chamada de anos de chumbo, né? Aqui no Brasil, eu trouxe somente essas 5 imagens sobre a ação violenta dos militares. Bom, depois daquela passeata dos 100 mil, né? Depois desse evento, então o presidente do Brasil, que é o Costa e Silva, né, marcou uma reunião com os líderes da sociedade civil, dentre eles universitários, como por exemplo o Frank Matias e o Marcos Medeiros, ocasião em que ele foi pedido, no caso, esses líderes estudantis, foi pedida a liberdade dos estudantes presos, o fim da censura e a restauração da liberdade democrática. Nenhuma dessas reivindicações, lógico, foi atendida ou foi aceita. O resultado foi a realização de outras passeatas que reuniu cerca de 50 mil pessoas nos outros estados
aqui também no Piauí ocorreu, os protestos estudantis ampliaram seu nível de organização e mobilização, como em Goiás, onde a polícia baleou 4 estudantes, mas à medida que cresciam as manifestações contra a ditadura, também crescia a reação repressiva do governo militar em todo o território nacional. Apesar da repressão, as manifestações estudantis continuaram até 13 de julho de 1968, quando foi promulgada a AI-5, que é o Ato Institucional número 5, marcando o início dos anos de chumbo da ditadura, ou seja, muitos militares começaram uma repressão, vamos dizer assim, mais violenta, porque a AI-5 era um ato institucional que consistia, resumidamente, proteger o Brasil dos brasileiros. Em outras palavras, os brasileiros perderiam seus direitos, como por exemplo os direitos de ir e vir, propriedade privada, né? E esses direitos ficariam a cargo do sistema, a cargo dos militares. E aí os militares, eles começaram uma ditadura realmente. Eles começaram a usar a violência para tentar barrar esses grupos, principalmente os movimentos estudantis, que continuavam se organizando apesar das mortes, apesar dos assassinatos, apesar das torturas. E aí nas fotografias, nas imagens, você vai ver alguns exemplos. Acima à esquerda, a violência contra os manifestantes. Mesmo os estudantes mostrando o seu potencial, né, de influência, de adesão, né, porque você viu a passeata dos 100 mil. Depois teve uma tentativa de acordo com o Costa e Silva, que não deu em nada. E aí eles organizaram novamente outra passeata, mais 50 mil, ou seja, o poder do movimento estudantil e a adesão da população ao movimento estudantil foi muito grande. E aí qual foi a reação dos militares? Criar a AI-5. E dos braços da AI-5 era a ação militar através das torturas, das prisões. Só que essas torturas, essas prisões não eram consideradas ilegais para os militares, porque eles tinham criado um ato de lei de proteção, de acordo com a lei de proteção contra esses movimentos que queriam acabar com a sociedade brasileira, que bebia na ideia comunista. Então, eles foram, vamos dizer assim, legalmente autorizados a praticar esse tipo de ação. E aí você vê a ação dos militares na primeira foto à esquerda, em plena luz do dia. Abaixo você vê de novo a ação dos militares carregando, puxando um manifestante. Ao meio você vê os militares com a mão na boca de populares para que não se manifestasse. Abaixo, do lado seu, à direita, abaixo, você vê sessões de tortura que variavam, por exemplo, de choque, de afogamentos, né? Torturas através de afogamento. Existem relatos de quebras do corpo da pessoa, quebrando ossos da pessoa. Existem relatos, por exemplo, nos porões da ditadura, para que a pessoa confessasse, utilizava até filhos dessa pessoa, torturava esses filhos dessas pessoas na frente desses que foram presos. Acima você vê, vamos dizer assim, o cúmulo, eu acho, assim, em plena luz do dia, perante todo mundo, eles colocam uma pessoa numa espécie de pelourinho, né? É perturbante, e só para efeito de informação. Essas fotos não resumem
não chegam perto do que foi os porões da ditadura. Um outro grupo que também participou da resistência contra a ditadura foram os movimentos sindicais. Eu coloquei 2 fotos e vocês provavelmente já reconheceram um personagem dessa foto. Em 1978, 10 anos depois das primeiras manifestações sindicais, eles voltam a agir. Nessa época surge o presidente do sindicato da metalurgia de São Bernardo e Diadema, que é Luiz Inácio da Silva, o Lula. Em 1974, a metalurgia de São Paulo e Guarulhos interrompe o trabalho. No dia seguinte, morreu o operário Santos Dias da Silva em confronto com a polícia durante um piquete na frente de uma fábrica. Em 1980, após uma greve, em abril de 1980, no dia 17 de abril, o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, determinou a intervenção nos sindicatos de São Bernardo do Campo e Santo André, prendendo 13 líderes. 2 dias depois, a organização da greve mobilizou estudantes e membros da igreja para se organizarem contra a ação desses militares. E assim como o movimento estudantil, o movimento sindical também se organizou, também foi uma força contra a ditadura. Um outro grupo também muito forte, e você lembra dele lá no governo de Jânio Quadros, junto com os estudantis, um outro grupo que também reivindicava melhorias, reivindicava reformas, que também continuou esse processo de reivindicar e também foi alvo dos militares, foram a Liga dos Camponeses. Em 15 de maio de 1984, cerca de 5 mil cortadores de cana e coletores de laranja do interior paulista entraram em greve por melhores salários e condições de trabalho, ou seja, grupos estavam se movimentando, paralisando o Brasil, principalmente para reivindicar melhorias de vida e pelo fim da ditadura. Nesse dia aí dessa greve, no 15 de maio de 1954, no dia seguinte, invadiram as cidades de Guariba e Bebedouro. O canavial foi incendiado por esses revoltosos. O movimento foi reprimido por 300 soldados. Greves de trabalhadores se espalhavam por várias regiões do país, principalmente no Nordeste. Eles começaram a se organizar. E uma coisa importante a se dizer, eu falei de estudantes, números muito grandes de estudantes que morreram, que sumiram. Nos grupos de operário também aconteceu isso. Na imagem que eu disse anteriormente, eu só citei um nome, mas existiam vários membros sindicais do Sindicato dos Operários, lá, a qual o Luiz Inácio Lula da Silva foi participante. Morreram muitos operários, assim como também ocorreu nessa greve de 50 mil cortadores de cana e coletores de laranja no interior paulista. Você viu o número, foi 300 soldados que foram colocados para reprimir esse movimento. Então, provavelmente, muitos desses trabalhadores dessa Liga dos Camponeses sofreram uma ação violenta ou tortura ou mesmo morte durante esse movimento. Uma coisa também interessante a se destacar é que houve a organização de grupos paramilitares, ou seja, grupos contrários ao sistema da ditadura militar, que pegou em armas, sim. Não foi só passeatas que foram organizadas contra a ditadura aqui no Brasil. Grupos
de resistência ou grupos de luta armada também começaram a se organizar e a matar militares. Por exemplo, houve sequestros para arrecadar dinheiro para compras de armas. E essa fotografia eu coloquei para mostrar que tanto homens, né, como mulheres participaram dessa luta armada contra a ditadura, ok? Dentre esses grupos se destaca a Ação Libertadora Nacional, que é a ALN, liderada por Carlos Meringuela, ex-deputado e ex-membro do Partido Comunista Brasileiro, que foi morto numa emboscada em 69. A Vanguarda Popular Revolucionária, que é a VPR, comandada pelo ex-capitão do Exército Carlos Lacerda, morto na Bahia em 17 de setembro de 1971. E o Partido Comunista do Brasil, que é PCdoB, uma dissidência do PCB. As organizações armadas, conhecidas também como guerrilhas, fizeram assaltos a bancos e sequestros de diplomatas para trocá-los por presos políticos e colaboradores do regime. Ok? Vamos continuar. Um outro grupo também que participou desse movimento foi a resistência cultural. Aí tem duas fotografias que vocês provavelmente reconhecem, alguns da primeira, mas da segunda, principalmente o destaque para ele estar vestindo esse vermelho, eu acho muito difícil você o reconhecer. Mas nesse período, muitos grupos de artistas, tanto cantores como do teatro, como da literatura também, eles se organizaram, participaram de movimentos, começaram a produção artística através da sua arte, ou da poesia, ou da pintura, ou da música, que aí se destaca o movimento chamado tropicalismo, que era um movimento que buscava fazer uma renovação do Brasil, né, através da sua arte, da sua cultura, e principalmente através da sua arte, através do teatro, através da música, através da poesia, provocar uma consciência nacional, entendeu? Provocar um desejo por melhores dias, e principalmente pelo fim da ditadura. No tropicalismo, um dos seus principais nomes era um piauiense, que é esse aí da imagem abaixo, que é Torquato Neto, que é um dos idealizadores do movimento tropicalista. Lá na imagem superior você vê o Gil, você vê o Caetano Veloso, que eram participantes desse movimento contra a ditadura pela cultura, a resistência cultural contra a ditadura, ok? Então, o fim da ditadura no Brasil aconteceu a partir de um movimento que é chamado o Diretas Já. Esse foi o movimento considerado o fim da ditadura brasileira, quando eles, movimentando o Brasil todo, eles conseguem dar fim à ditadura aqui no Brasil. Essa passeata, que é chamada passeata Direta Já, ocorreu em janeiro de 1984, com cerca de 300 mil pessoas que se reuniram na Praça da Sé, em São Paulo. 3 meses depois, 1 milhão de cidadãos tomou o Rio de Janeiro. Algumas semanas depois, cerca de 1,7 milhões de pessoas se mobilizaram em São Paulo. Mesmo realizando uma enorme pressão para que as eleições diretas fossem oficializadas,
Os deputados federais da época não se sensibilizaram mediante os enormes apelos. Com isso, por uma diferença de 22 votos e um vertiginoso número de abstenção, o Brasil manteve o sistema indireto para as eleições de 1988. Isso é uma informações sobre as ações dentro, a partir desse movimento chamado Direta Já. Depois dessas tentativas, né, da Direta Já, com esses números que eu disse anteriormente, 300 mil pessoas a primeira, 3 meses depois 1 milhão de pessoas, depois 1,7 milhão de pessoas, então houve uma organização até que eles conseguiram o fim da ditadura, ok? Antes de encerrar, eu quero dar uma informação que eu acho que eu tinha até dado anteriormente, mas é interessante eu falar. Aqui no Piauí também teve o braço da ditadura. Em 1900 não, foi em 2014, se eu não me engano. 2014. Estava se fazendo uma reforma lá no Centro Artesanal Mestre Dezinho, lá na Praça Pedro II, vocês devem conhecer. Lá hoje em dia é o coração da cultura teresinense, é o Mestre Dezinho, né? É o Centro Artesanal Mestre Dezinho. Então, em 2014 aconteceu uma coisa bem interessante. Nós sabíamos que o Piauí participou, é lógico. Lembra que eu falei com vocês? A ação militar contra a resistência, né, atingiu onde tinha movimentos, principalmente estudantis, contrário ao sistema militar, existiu a ação militar de repressão, né, através das ações de violência, né, das torturas. Só que aqui no Piauí ainda não se tinha a ideia, mas não se tinha o fato real, né, o lugar real. Sabia-se que lá no Centro Artesanal Mestre Dezinho, no período da ditadura, funcionava o quartel da Polícia Militar. Então, os prisioneiros, né, os estudantes, principalmente da Universidade Federal do Piauí, e alguns populares não estudantis, eles eram levados para lá, né? Quando se transformou o palácio, ou seja, o quartel da Polícia Militar em Centro Artesanal, não se sabia exatamente onde essas torturas ocorriam. Porém, em 2014, no box 43, né, foi feita uma reforma. E durante essa reforma, o então dono desse box, que é Carlos Oliveira, ele encontrou uma porta que tinha uma escadaria que tem mais ou menos 10 degraus, né? 10 degraus que levavam a um porão, e nesse porão foi descoberto que lá é que se fazia as ações de violência, de tortura. Na sua imagem, abaixo à esquerda, você vê na parede ainda, essas fotos são de 2014, ainda vestígio de sangue na parede. Mais ou menos como se alguém tivesse arranhado a parede com a ponta dos dedos e ao arranhar forçou tanto que saiu sangue. Então tem como é que se diz, a marca desse arranhar. Então aí você vê o nível de dor que a pessoa queria
estava sofrendo a ponto, num ato de desespero, fazer esse tipo de ação. No relato dele, você pode até fazer uma pesquisa na internet, jornais da época. O senhor Carlos Oliveira diz que quando você desce por esses degraus, você sente uma pressão, né? Uma sensação muito ruim. E ele mantém aquela porta sempre fechada. E como é um lugar, vamos dizer assim, tenebroso, é lógico que existe muitos curiosos, mas ele não permite. É lógico que aquelas pessoas que têm algum motivo de pesquisa, é lógico que ele permite. Mas isso, por que eu trouxe essas imagens para vocês? Para mostrar que o Piauí também foi alvo da ação militar e também participou da resistência contra o sistema da ditadura militar de 64, ok? Essa aqui é uma comissão da verdade. Essa comissão da verdade é justamente uma comissão criada para investigar os crimes durante a ditadura. Aquela foto que vocês viram na introdução dessa aula é justamente de alguns participantes que sumiram, participantes do movimento que sumiram. Se você fizer uma pesquisa nessa comissão da verdade, e principalmente nos grupos que trabalham com esses desaparecidos da ditadura, os números são muito grandes. Tanto dos desaparecidos como dos que conseguiram a família enterrar seus entes queridos. Há um relato, por exemplo, que descobriu-se há uns 4 anos, mais ou menos, atrás, uma vala no cemitério principal de São Paulo, do Rio de Janeiro. Dessa vala, vários corpos, e até hoje eles estão tentando identificar de quem seriam esses corpos, se seriam de algum das várias fotos que existem desses ditos desaparecidos. Então, se você estiver interessado, pesquise mais sobre esse tema. Antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer algumas colocações. A primeira, dê uma leitura no seu livro, faça uma pesquisa em outras fontes históricas. E se por acaso você não entendeu alguma colocação ou me equivoquei em alguma das minhas explicações, então entre em contato comigo pelo WhatsApp ou nossa aula pelo Zoom, que eu estarei à disposição para corrigir as minhas colocações ou explicar alguma dúvida. No mais, até a próxima. Tchau, povo!